Agora foi. Bem, então, retomando, mostrar um pouquinho para vocês desse framework que ele é chamado de ORM, né, que é um framework para persistência de dados, de comunicação com o banco de dados, que pode facilitar os processos de transações com o banco de dados e também a modelagem do próprio banco de vocês, tá bem? Considerando o projeto que a gente estava trabalhando até então, eu vi que vocês estão com áudio possível. Caso tenha algum problema, vocês me avisam que eu vou para a tela do Eclipse agora, tá bem? Tá, qualquer coisa a gente fala. Tá bem. Então, deixa eu mostrar para vocês. O projeto, na verdade, é o mesmo que a gente tinha começado a trabalhar. O que foi feito de diferente aqui então? Eu não sei se vocês chegaram a ver o videozinho que eu tinha disponibilizado para vocês no Moodle mesmo sobre a configuração de projetos utilizando Maven. Vocês chegaram a dar uma olhada? Eu vi sim. Só que eu não sei se tem diferença que eu fiz pelo NetBeans e aí eu fiquei um pouquinho perdida, mas depois deu certo. Tá, então deu certo essa configuração do projeto utilizando Deu. Maven. Maravilha. Deu sim. Tá, deixa eu voltar aqui. Porque quando a gente faz essa criação do projeto utilizando o Maven, o que ele é, na verdade, né? Ele é um gerenciador de dependências. E o que vem a ser essas dependências? Por exemplo, quando a gente está utilizando o driver, né, JDBC, para fazer a conexão com bancos de dados em Java, nada mais é do que uma dependência do projeto. Ao invés de a gente precisar ficar colocando os arquivinhos dentro do projeto, o Maven, sendo um gerenciador de dependências, ele já faz isso para a gente. Então, se vocês lembrarem um pouquinho, o primeiro passo necessário para essa configuração utilizando o Maven foi a configuração desse arquivinho, né, o pom.xml. E o que é definido aqui? Justamente as dependências do projeto. Nesse caso específico, e até como vocês viram no vídeo que ficou disponibilizado, nós fizemos a configuração de 3 dependências diferentes, que é o primeiro para a utilização do Hibernate, então o core, ou seja, né, qual que é o central, quais são as bibliotecas core para a gente conseguir utilizar de fato o mapeamento com o Hibernate. Depois, teve também a configuração da dependência do Entity Manager, que a gente já vai ver, que é o que a gente utiliza para fazer as transações com o banco de dados. E por fim, a configuração também da dependência do MySQL. Nesse caso, se vocês estiverem utilizando algum outro banco de dados, o que vai modificar? Só os parâmetros aqui dentro. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando MariaDB, ao invés de ter esse Artifact ID aqui do MySQL, a gente vai ter um conjunto de linhas especificando que nós estamos utilizando MariaDB. Tudo bem? Então, é só isso, exatamente. Então, a configuração do .xml e ainda, né, fazendo uma referência do videozinho da aula anterior, teve um outro arquivo também que foi necessário ser gerado no projeto, dentro dessa nossa pastinha src main sources, que é esse metainf. Dentro desse metainf foi criado esse persistence.xml. Só um parênteses aqui, pessoal, não tem necessidade de ficar decorando, né? Tentando decorar o que eu preciso aqui. Isso a gente encontra no Git, a partir da primeira vez que a gente utiliza já tem como parâmetro aqui, porque eu particularmente não sei isso aqui de cor não. Tá bem? A gente só precisa ter um entendimento de quais são os parâmetros, quais são as propriedades que precisam ser definidas e especificadas aqui, ok? Então, depois de criar, né, esse arquivo persistence.xml, tem alguns detalhes só que a gente precisa perceber. Por quê? Se a gente não fizer uma configuração correta desse arquivo, a conexão com o banco de dados não vai funcionar. Então, a gente tem alguns elementos importantes aqui. A primeira coisa, tem essa especificação da unidade de persistência e ele tem um nome. A gente vai utilizar esse nome depois para tanto gerar o esquema do banco de dados e também para que seja possível a conexão com o banco correto, com o modelo correto, para a gente fazer as transações dentro do conjunto de tabelas apropriados. Ok? Então, esse é o primeiro detalhe que é importante. Depois disso,
Se vocês até lembrarem, eu acho que do semestre passado, vocês já utilizaram conexão com banco de dados, né? Em LP3. Isso, a gente já usou. Tá. E mesmo que seja num formato diferente, vocês tiveram que especificar essas 4 propriedades, que é o driver que está sendo utilizado para conexão com o banco de dados, nesse caso, o MySQL que eu estou utilizando. Depois, a URL de conexão com o banco de dados, especificando o banco também que vai ser utilizado. E, por fim, o nome de usuário e a senha. Ok? Então, são os dados básicos para a gente identificar qual é o banco e onde esse banco está, qual é o usuário que a gente está acessando e a senha também. Depois disso, e se a gente só tiver isso, nós temos a possibilidade de fazer a conexão com o banco de dados, mas nada acontece por enquanto. Tudo bem? O que eu queria mostrar e focar com vocês aqui hoje é o seguinte: o formato que a gente pode utilizar para fazer o mapeamento direto dos nossos modelos, que são as nossas classes aqui do pacote Model, e através deles já fazer um mapeamento, na verdade já construir as tabelas dentro do banco de dados. Tudo bem? Só relembrando um pouquinho, né, das classes que nós temos no projeto, que nós fomos modelando conforme a gente foi caminhando na disciplina, nós temos então aqui uma classe base com relação... Joyce. Oi. Desculpa te interromper, eu acho que não está gravando a aula. Tá gravando aqui pra mim, Gabriela. Ah, tá, desculpa. Imagina. Eu não tô colocando pra gravar no Moodle porque ele tá demorando muito. Acho que tá tendo muito acesso e utilizando muito recurso. Ele tava demorando coisa de umas 2 semanas pra disponibilizar o vídeo. Aí eu acho que então... a gente perde um pouco do timing aí, a gente acaba ficando perdido. Não, tá certo, é que eu não vi o botãozinho vermelho ali, mas então tá bom, obrigada. Imagina, é que não tá aparecendo pra vocês mesmo. Bem, então vamos lá, né? Só pra gente fazer uma recapitulação aqui do nosso projeto. Nós tínhamos definido, primeiramente, que era como se fosse uma classe, a nossa superclasse, né? Que é a nossa classe produto. Se vocês recordarem um pouquinho, essa classe, na verdade, é uma abstração e está marcada como uma classe abstrata e ela serve de base para, eu acho que 5 classes diferentes, é isso mesmo, para o livro, que também é uma classe abstrata, depois, que vai ser especializado em livro digital, livro físico e, por fim, nós temos as classes game e filme. Tudo isso representando os possíveis produtos dentro da nossa loja virtual, da nossa livraria virtual, ok? Além dessas classes, nós temos mais 2 também, que são a nossa classe item. Para que o item, né? Ele faz uma associação do produto que está sendo comprado, a quantidade daquele produto e um total que, na verdade, é o total do item, como se fosse um subtotal, né? Para cada item dentro da minha venda. E, por fim, a nossa classe venda, que aí tem um conjunto de itens e considerando que dentro de cada item eu tenho um produto diferente, uma quantidade também específica daquele item e o subtotal. O total geral da venda e uma data. Tudo bem? Lembraram um pouquinho? Só para a gente se situar com relação ao contexto do projeto. Tudo bem, Fábio? Não, só para confirmar, deu uma lembrada. Maravilha. A gente tinha criado também uma classe que seria de utilidade, né? Que é a nossa classe data. Só para fazer a configuração de formato de data, tá trabalhando, né? Com o tipo calendar aqui. Até então, pessoal, não teve nada de novo, né? Porque era o que a gente estava fazendo. No entanto, eu vou tirar todas elas aqui e deixar uma de cada vez para a gente ir analisando. A gente começa então a pensar um pouco mais com relação a como que a gente vai fazer a interação das classes que foram modeladas em Java, né, no nosso projeto Java, com o nosso banco de dados. Então, tem esquemas diferentes de representação. Aqui a gente tem toda a lógica do sistema, enquanto que o banco de dados tá preocupado apenas em armazenar dados. Tudo bem? Para a gente não perder. Quando nós estamos utilizando o Hibernate,
nós podemos fazer dentro desses modelos, dentro das nossas classes modelo, um mapeamento utilizando uma notação que é chamado de annotation. Por que annotation? Porque nos próprios modelos, né, nas classes que representam os modelos, a gente pode colocar umas marcações para indicar quem é a entidade, qual que é o campo de chave primária e outras marcações também, até mesmo de relacionamentos. Tudo bem? Eu vou começar aqui mostrando para vocês, eu até já fiz esse mapeamento para ir comentando com vocês, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, como um primeiro passo, né? Das nossas classes modelo, na verdade de todas as classes do nosso projeto, a gente precisa, antes de qualquer coisa, identificar o que vai virar uma entidade no banco de dados. E todas as classes que vão representar uma tabela, na verdade uma entidade no nosso banco, a gente pode marcar com essa anotação que é o @entity. O arroba, na verdade, ele marca, ele identifica que é uma anotação. Tudo bem? Eu acho bem legal isso, porque mesmo que a gente mude de banco, as anotações continuam as mesmas. Então, se eu estiver utilizando MariaDB, se eu estiver utilizando MySQL, sei lá, qualquer outro tipo de banco de dados, as anotações ficam as mesmas. Mesmo que o formato, o script geral, vai ser a mesma coisa, né? Mas a estrutura do banco seja diferente. Ok? Então, eu já marquei aqui que eu tenho essa classe que vai representar uma tabela diferente. Mas, novamente, se vocês lembrarem um pouquinho, essa nossa classe produto, ela é uma classe abstrata, ou seja, ela não é uma classe concreta, a gente não consegue fazer uma instanciação desse tipo, mas os atributos que foram definidos nela vão compor todas as outras tabelas que forem derivadas dela, ou seja, as nossas classes específicas. Portanto, quando a gente tem uma relação de herança, nós podemos marcar o tipo de estratégia de mapeamento de tabelas. Eu acho que vocês até viram isso em banco de dados, aí vocês podem me confirmar. Nós temos 3 possibilidades de mapeamento quando nós estamos trabalhando com herança. Nós podemos criar uma tabelona com todos os atributos de todas as especializações. E com isso, toda vez que a gente for criar uma nova tupla na nossa tabela, nós precisamos também de um campo adicional para indicar qual é o tipo específico daquela tupla. No nosso caso específico, ele vai ter uma tabela que vai chamar produto. Na minha visão, pessoal, isso fica um pouco bagunçado, sabe? Porque fica uma tabela muito grande e aí você não sabe se tá faltando um dado porque não tem mesmo, né? Porque não é daquele tipo específico, ou se de repente é porque eu não coloquei um dado, por exemplo. Tudo bem? Vocês chegaram a ver isso em banco de dados, não viram? Essas relações de herança? Sim. Acho que foi em BD1 ainda, Maravilha. de herança. Então, vocês lembram, né, dessas especificidades aí que a gente pode ter. O primeiro seria, então, a tabelona. O segundo seria a gente criar uma tabela diferente para cada nível da nossa herança também. Por exemplo, eu tenho uma relação aqui no projeto de produto com filme. A gente pode especificar uma relação onde eu tenho uma tabela produto que vão ter os dados base e eu vou ter uma tabela filme também. Qual vai ser a relação dos dois? O filme vai ter também uma chave para identificar onde está o resto, né, dos atributos. Então, a gente tem uma relação através de uma chave. Tudo bem? E a última forma de modelagem, que é até o que eu estou utilizando aqui, é quando nós criamos tabelas para representar apenas as classes concretas. Quais seriam as classes concretas do nosso projeto nesse contexto específico? Se a gente for ver aqui produto, olha, eu tenho a classe filme, game, livro digital, livro físico e produto. Nós temos 6 classes, mas nós temos de fato 4 produtos concretos, que são filme, game, livro digital e livro físico. Tudo bem? Nessa estratégia que eu especifiquei aqui, nós teremos no banco de dados 4 classes diferentes. Nós teremos entidades. A entidade filme, a entidade game,
a entidade livro digital e a entidade livro físico. Tudo bem? Nesse esquema ele já consegue identificar aqui. Se for, por exemplo, um filme, ele vai ter quais atributos? Ano de lançamento, as strings, gênero, diretor, tipo de mídia. Mas o filme é uma extensão, ele é uma especialização de produto. Então, além desses atributos, ele vai ter também um ID, um título, preço de compra, preço de venda, promoção e quantidade em estoque. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Sim, ficou bem claro. Maravilha. E isso, deixa eu mostrar outra classe para vocês, que é o livro. Porque a gente tem essa mesma relação, né? O livro é uma extensão de produto, mas nós temos também mais duas especializações a partir de livro, que é o livro digital e o livro físico. Tudo bem? É uma especialização de especialização. Então, como que nós fizemos o mapeamento aqui, né? As anotações. Eu indiquei que a minha tabela produto, ela vai representar uma entidade, mas não uma entidade diretamente, porque no banco nós não vamos ter a tabela produto, tudo bem? O formato de especificação, né, a estratégia de mapeamento da minha herança, eu estou utilizando aqui esse table per class, ou seja, uma tabela por classe concreta. Deixa eu mostrar para vocês que existem outras estratégias. Vocês estão vendo a janelinha? Eu acho que vocês não estão vendo. Não, né? Eu vou compartilhar minha tela toda com vocês. Pronto. Para ir mostrando os balõezinhos que ajudam bastante a gente, né? Então, vamos lá. Eu marquei aqui como uma entidade e depois, com relação à herança, né? A gente está definindo uma estratégia. Eu vou dar um Ctrl espaço aqui só para mostrar para vocês, que são as 3 formas que a gente pode fazer um mapeamento, que é o joined, que seria uma tabela para todo mundo. Não, mentira. É o que faz o mapeamento através de uma chave, tudo bem? Então, eu teria as 6 tabelas: produto, livro digital, livro físico, game e filme. Só que qual seria a relação entre elas, né? Por exemplo, entre livro físico e livro digital, teria uma chave para indicar a correspondência dos dados. A segunda forma seria o single table, então a gente teria uma tabela só para representar todos os produtos. Ficaria uma tabela com vários atributos. E o último, né, que seria uma tabela por classe, que é uma tabela por classe concreta. Nesse caso, quais são as classes concretas? São só 4: filme, livro digital, livro físico e game. Tudo bem? Eu vou deixar essa estratégia aqui mesmo, que é questão de preferência, né? De como vocês preferem trabalhar aí, o que fica mais organizado. A minha cabeça funciona, pessoal, dentro de caixinhas, então eu preciso que seja uma tabela por classe diferente. Mas a gente vai ver que a relação de herança, até mesmo nesse mapeamento, depois nas interações de transação com o banco de dados, vão ficando mais facilitadas também. A gente já chega lá. Então, maravilha. Definimos a entidade, a estratégia de tratamento da herança. E aí, no nosso modelo produto, eu preciso indicar também, né? Se aqui eu tiver algum identificador que vai ser chave, né? Que vai ser um ID, a gente marca. E como que nós fazemos essa marcação? Se vocês lembrarem, até no formato que vocês estão trabalhando com JavaFX, é bem parecido, né? Nós temos umas anotações. O annotation do Hibernate é a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo aqui, né, nessas minhas linhas 15 e 16? Eu estou indicando que esse meu atributo ID, ele representa um identificador, coloquei um @ID, tudo bem? E eu estou indicando também aqui, olha, o formato de geração de valores. Nesse caso, que eu estou utilizando aqui table, eu vou ter uma tabela a mais dentro do meu banco que vai fazer o gerenciamento dos identificadores de chaves para cada uma das minhas tabelas. Existem outras também aqui, deixa eu colocar um Ctrl espaço. Tem um que é automático, tem uma que vai ser identidade, eu não lembro qual que é a diferença deles, mas eu posso dar uma verificada. São vários que faz até uma bagunça na cabeça. No caso do table aqui, a gente vai ter o identificador separado para cada tabela. Em outras palavras,
Se o meu filme começa com o identificador 1, depois vai para 2, vai para 3, o meu game também vai começar em 1, vai para 2, vai para 3, o livro digital, o livro físico também. Tudo bem? Se eu não me engano, esse que é uma sequência, ele vai gerar um único identificador na sequência. Eu acho que é isso mesmo. Se eu colocar, por exemplo, uma tupla na minha tabela game com identificador 1 e for colocar na sequência um outro dado na tabela filme, ele não começa em 1 de novo. Ele vai na sequência, que seria o 2. Tudo bem? Eu vou deixar aqui ele como por tabela. Ok? Bem, quando a gente identifica, então, uma classe como representando uma entidade, se vocês perceberem, olha, esses meus outros atributos, eles não estão marcados com nada. E eles vão entrar no mapeamento também. Só que eu não tenho nada de especial aqui, né? Estou dizendo só que, olha, essa minha tabela produto, além do identificador ID, ele tem também os atributos título, preço de compra, preço de venda, promoção e quantidade em estoque. Tudo bem? Até aqui? Uhum. Maravilha. Certinho. Obrigada, Fábio. E aí a gente vai fazendo, pessoal, a mesma coisa nas nossas outras classes. Então, a partir de produto, né? Eu vim para livro. O meu livro também vai ser uma entidade. Como ela é uma classe abstrata que está num nível intermediário com relação à herança, eu marquei também, né, que a estratégia de especialização e criação de tabelas no banco de dados também vai ser uma tabela por classe, tudo bem? Porque eu poderia colocar aqui, por exemplo, o meu single table. O que aconteceria aqui? Nesse caso, eu teria uma tabela para filme, uma tabela para game e depois uma tabelona para livro físico e digital. Poderia trabalhar nesse formato também. Tudo bem? Mas novamente, né? Eu sou quadrada. Eu vou colocar aqui table per class. Então nós teremos 4. Vai ter uma tabela diferente para digital e físico. Bem, como novamente, pela relação de herança, o ID está definido no produto, percebam que aqui, olha, os meus atributos não têm marcação nenhuma diferente. Tudo bem? O único detalhe é que, quando a gente deixa nesse formato, sem marcação nenhuma, o nome do campo que vai estar definido na tabela vai ser exatamente o mesmo que a gente definiu aqui para os nossos atributos. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um nome diferente da coluna da tabela, diferente do meu atributo, a gente pode marcar a anotação, acho que é column name. Column, deixa eu lembrar, acho que é column e a gente tem o name, isso mesmo, column name, e eu poderia colocar aqui autor livro, por exemplo. O que vai acontecer de diferente? Se no meu projeto, esse meu atributo, que é string, para representar autor, tem o identificador autor, na tabela, que vai representar os meus livros, o nome do campo vai ser autor livro. Tudo bem? Eu, de novo, prefiro deixar com os mesmos nomes, porque se a gente precisar montar alguma query para fazer alguma busca específica, eu acho que fica mais fácil a correspondência. Tudo bem? E, por fim, tá faltando, então, as nossas 4 entidades mesmo, né? Que vai ser o filme. E olha o filme, ele ficou bem simplesinho, né? Só tem aqui a marcação de que ele representa uma entidade. Novamente, como ele é uma especialização de produto, o ID, que é o identificador, a chave primária, já foi identificada no produto, que é a superclasse. A mesma coisa acontece para game, só tenho marcando que ela representa uma entidade diferente, mas qualquer outra coisa está tudo marcado nas classes gerais, né, as nossas superclasses. E por fim o livro digital também, só marcado como entidade, e o meu livro físico também só marcado como entidade. Ok? Tranquilo até aqui? Sim, Maravilha. tranquilinho. Obrigada, Fábio. E por fim, nós temos ainda outras 2 classes que eu acho que essas assim têm uns detalhezinhos diferentes. Deixa eu só fechar e eu vou para o item.
Então, dê uma olhadinha que aqui tem, na verdade, uns detalhezinhos diferentes. A minha classe item, ela vai representar uma entidade também. Só que ela tem, além do identificador, né? Já coloquei aqui um ID para ela, vai ser uma identificação, né? A estratégia de identificação. Poderia colocar alto aqui também, ou qualquer tipo de estratégia, né? Por que não está aparecendo? Os mesmos formatos, né? Vou deixar como identidade mesmo. E se vocês derem uma olhada aqui, nós temos para cada item uma associação com o produto. A gente vai ter a replicação dos dados do produto? Não. Na verdade, aqui vai entrar uma chave estrangeira. Tudo bem? Se a gente fosse montar um MER mesmo, então teria uma relação de item com produto. Ao invés de ter todos os dados dentro do produto, nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Puxamos só o identificador do produto. Isso precisa ser mapeado também para que o Hibernate, né, no processo de montar as nossas tabelas, consiga identificar essa necessidade. E aí vem os marcadores de relações. Nós temos 3 tipos de relação. Nós temos um para um, tudo bem? Olha, de novo, é conceito de banco de dados. Um para muitos, ou ainda muitos para um, e o muitos para muitos. Tudo bem? Que é o tipo de relação. Nesse caso de item, nós temos então aqui que um item vai estar relacionado com um produto. A gente sempre considera, né, o que um objeto do tipo item vai ter com relação ao produto. É de um para um. E é justamente isso o que está sendo marcado aqui. Então, eu estou dizendo, ó, dentro do meu item, de um item, eu tenho uma relação de um item para um produto. Tudo bem? Ou seja, a gente precisa da chave estrangeira e eu posso indicar aqui, olha, eu vou adicionar um identificador que vai ser adicionado como uma coluna, então tem esse marcador join column, e eu estou especificando aqui, olha, qual que é o nome da coluna que vai ser adicionado na minha entidade item para fazer essa relação através de uma chave estrangeira com essa associação com o produto. Tudo bem? Repetir novamente, eu não Claro. entendi muito bem. Vamos por passos então. Vocês identificam o tipo de relação que nós temos de item para produto? Sim. Então eu tenho uma relação de um para um, tudo bem? Quando nós temos uma relação de um objeto com algum outro objeto, na programação mesmo em Java, nós temos a referência do produto inteiro aqui dentro do item. Mas, para a gente não ficar replicando dados, porque, por exemplo, né, se eu for fazer a replicação de dados, dentro do item, eu teria que ter um conjunto de atributos, que seria o ID do produto, depois a descrição do produto, depois o valor de compra do produto. Primeiro que isso já fere o conceito da orientação a objetos, porque o ID não é do item, é do produto. A descrição não é do item, é do produto. O valor de compra, nesse caso, também não é do item, é do produto. Então, ele precisa estar encapsulado dentro de um outro objeto, que foi justamente o que a gente fez aqui. Colocamos o quê? Uma referência de produto. Tudo bem? Sim, sim. Maravilha. Então, a gente tem essa relação. Como que a gente consegue identificar, então, em um objeto do tipo item, qual é o produto que ele contém? Qual é o produto que ele referencia? Novamente, na programação está tranquilo. Só que agora a gente precisa pensar com relação ao gerenciamento de dados no banco. E como que essa relação é identificada, é realizada de fato? Através do quê? De um outro dado, que vai ser um inteiro, que vai identificar qual é o ID do produto que está nesse item. Por que isso? A partir do ID do produto, eu consigo acessar todos os dados de produto. Tudo bem? Tudo. E daí é isso que a gente está especificando aqui.
eu estou dizendo primeiro, olha, essa minha classe tem uma relação com outra classe. Beleza. Qual é o tipo de relação? Olha, é de 1 para 1, ou seja, um item está sempre relacionado a apenas um produto. Pode ser que um outro item esteja relacionado a outro produto, mas aí são caixinhas separadas. Um item, um produto. Outro item, outro produto. Tudo bem? E aí a gente está falando aqui, olha, como que vai ser feito o mapeamento dessa relação? Quem recebe o quê, né? Quem que recebe o ID de quem? E é isso que a gente está dizendo, olha, dentro da entidade item, nós temos uma relação. Essa relação vai ser realizada através de um ID, que vai ser criada numa outra coluna com o nome ID produto. Da onde vem esse ID produto? Vem justamente desse produto aqui. Então, por exemplo, se eu tenho o produto, sei lá, o livro do Paulo Freire, que tem o ID 50. No meu item eu vou ter o ID do próprio item, que por exemplo é 30, o ID do produto, que agora é 50, a quantidade, que pode ser, por exemplo, 3, e o subtotal, que vai ser a multiplicação da quantidade vezes o preço do produto. Ficou claro, Fábio? Agora ficou. Obrigado, professor. Imagina, eu vou colocar para executar para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar. E só para a gente finalizar essa relação de mapeamento, por fim nós temos aqui a nossa classe venda. E ela também vai representar uma entidade. Da mesma forma, nós identificamos aqui, né, o que é o ID, é o identificador, a estratégia também de identificação de cada ID, como que vai ser gerado automaticamente pelo banco. E agora aqui nós temos uma outra relação. Percebam que é diferente da relação que nós temos de item com produto. Item com produto é sempre 1 para 1. No caso de vendas, a gente tem para cada venda vários itens, que é a nossa lista. E a gente consegue fazer também esse mapeamento. Então, o que eu estou dizendo aqui, olha, dentro da minha venda, para cada venda eu posso ter muitos. Muitos o quê? Muitos itens. Que é quando tiver lista. Quando tem lista, ou vai ser one to many, many to one, não, daí é ou many to many, né? Que é muitos para muitos ou um para muitos. Tudo bem? E a gente está dizendo também, olha, como é de um para muitos, a gente vai ter também a inclusão, além dos atributos definidos, de uma coluna que tem o nome de ID venda. Na verdade, como é de uma venda para muitos itens, quem vai receber também esse ID venda vai ser, na verdade, o item e não a venda. Tudo bem? Tudo. Maravilha. Eu vou colocar... Pode falar, Fábio? Depois a Beatriz tem uma pergunta no chat aqui depois, tá bom, professor? Obrigada. Deixa eu... Eu tô com tanta janela aberta aqui que eu tô até perdida. Chegou a galera. Pessoal, boa tarde. Desculpa, eu tava ali tão focada no eclipse que eu não vi. Obrigada, Fábio, por ter avisado. A Beatriz. One to algo, que seria one to one ou one to many. Será usado só quando tiver o implemento. Não necessariamente, Beatriz, mas não necessariamente. De uma forma geral, tem uma certa padronização de que quando a gente está utilizando transações com banco de dados, a gente coloca o implement serializable. E para que o serializable, né? Para que a gente não precisa tratar os dados como valores textuais. A gente pode transformar em conjunto de bits que ele vai conseguir... É como se fosse um processo de compactar dados e descompactar dados. Tá bem? Mas não é obrigatório esse implement serializable. Na verdade, o que a gente pode pensar de... Quando que eu uso? One to one, one to many, many to one e many to many. É quando nós temos relações entre classes diferentes. Eu vou voltar um minutinho aqui que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Por que nesse caso do item eu tenho one to one? Porque primeiro, eu tenho uma relação com outra classe e é de 1 para 1. Um item para um produto e
percebam que aqui é um pouco, não é que seja complexo, é muito dependente. A gente poderia ter, por exemplo, vou colocar aqui só como exemplo, eu já tiro porque não vai fazer sentido. Eu poderia, em algum caso, querer adicionar aqui no meu produto uma lista de itens. Itens. O que seria isso, né? Primeiro, qual que seria o significado disso? Se eu quisesse manter a lista de itens que contêm aquele produto específico. Então, por exemplo, se tenho um produto livro, né? De novo, Paulo Freire. Se eu quiser saber quais itens utilizaram aquele produto, eu poderia querer criar essa relação. Nesse caso específico, nós teríamos uma relação de one to many. Por que one to many? To many. Por que isso? Porque eu tenho para cada produto, para um produto, para quantos itens? Para vários. Só que vocês percebem que essa relação é um pouco, nesse caso específico, não faz muito sentido? Porque até se a gente quiser saber todos os itens que utilizaram um certo produto, a gente pode fazer uma busca, identificando o ID do produto, e a gente faz uma contagem, uma listagem de todos os itens que fizeram utilização daquele ID específico do produto. Tudo bem? Mas só para exemplificar para vocês. Então, nesse caso, seria de um produto pode estar em vários itens. Vou tirar ele daqui porque no nosso caso não faz sentido. No caso do item, é sempre um para um. Eu poderia, se eu tivesse cliente, por exemplo, um cliente tem um endereço, seria uma relação de um para um também. Na verdade, poderia até ser diferente, tudo depende do contexto, gente, mas se fosse um endereço só pertence a um cliente, nós teríamos uma relação de um para um. De uma forma geral, quando é a referência de um único objeto, acaba sendo de um para um, one to one. Se eu tiver listas, aí a gente já sabe que em algum lugar tem um many. Tudo bem? Maravilha. Se não tiver claro, pessoal, aí vocês me falam mas essa parte de banco é tudo tão dependente na programação que às vezes é até complicado de falar para vocês que sempre vai ser assim. Não é sempre, porque depende muito do que o programa se propõe a fazer, né? Quais são as necessidades específicas. Mas nesse caso, então, é um para um. No caso da venda também, né? Nós temos a venda, pensa sempre no ID, né? Eu tenho um ID de venda, associado àquele ID de venda, quantos IDs de itens eu tenho? Nesse caso eu tenho vários, pode ser um, mas pode ser vários. Porque uma venda pode ter apenas um produto, que na verdade está associado através de um item, ou ele pode ter vários. Então nesse caso é uma venda, a primeira palavrinha é sempre relacionada à classe onde a gente está anotando, e daí a gente pensa agora na outra relação. Então, quantas vendas? Uma. Para quantos itens? Aqui já quebrou, né? Porque é uma lista, então tem que ser many. São vários. Tudo bem? Aí, Beatriz, essa é a verdade absoluta, né? Tudo é relativo na programação. Tudo depende. Bem, e por fim nós estamos identificando, né? Como nós temos essa relação de um para muitos, eu vou adicionar uma outra coluna onde no no muitos, porque o muitos vou identificar sempre o venda, é sempre o unitário. Então, esse meu ID vendas vai entrar onde? Lá no item, para identificar qual é a venda que ele faz parte. Essa estratégia aqui, esse cascade, na verdade, ele está definindo o quê? Eu estou dizendo que, olha, quando a gente for fazer alguma modificação, seja inserção, seja remoção, atualização, a gente vai verificar todas as relações que eu tenho dentro da venda. Em outras palavras, quando tiver uma modificação em venda, vai ser verificado também os itens que compõem essa venda. Tudo bem?
Tranquilo até aqui? Sim. Maravilha. Deixa eu voltar. Então, olha só, por enquanto a gente fez a modelagem do... Na verdade, a gente fez a anotação para a modelagem, né? Do esquema do banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês o nosso principal aqui. Deixa eu colocar só como comentário. Estava fazendo uns testes aqui para ver se estava... Eu tive um pepino grande com o meu banco de dados aqui, que no Linux não estava dando permissão para acessar, mas enfim. Eu quero só mostrar para vocês como que acontece esse mapeamento. Um detalhe, vocês lembram que lá no comecinho, no nosso arquivo persistence.xml, nós tínhamos um nome da unidade de persistência? Nesse caso eu coloquei o nome de Hibernate. Tudo bem? A gente vai utilizar ele agora. Nós temos a necessidade de criar uma fábrica de gerenciamento, né? Uma entidade gerenciadora de fabricação de transações. Não sei se seria essa exatamente nem a tradução, mas o significado aí. Mas outro detalhe também, no nosso POM.xml, se vocês lembrarem um pouquinho, nós fizemos, olha, a definição de uma dependência que era o Entity Manager, que é uma entidade de gerenciamento, né? E é justamente ele que nós vamos utilizar aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Eu estou criando um objeto do tipo Entity Manager Factory, então é uma fábrica, né, de gerenciamento de entidades. E o que nós vamos chamar aqui? Através de uma classe, isso é padrão, da minha classe de persistência, nós vamos criar de novo, né? De novo não, nós vamos criar agora de fato uma fábrica que vai gerenciar as nossas entidades. Dentro desse método, eu preciso passar o nome que nós definimos nesse arquivo persistence.xml, que nesse caso eu dei o nome de Hibernate. Tudo bem? Poderia colocar aqui, olha, eu vou chamar de mapeamento livraria. Se eu mudei o nome aqui, então eu preciso agora, ao invés de Hibernate, vai ser mapeamento livraria. Detalhe, se tiver alguma coisinha diferente escrita, ele vai dar pepino. Se até para não dar pepino, né, eu poderia colocar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, para garantir que não teve nenhum problema. Agora, eu queria mostrar a mágica para vocês, né, que vai acontecer até emocionante. Mas antes, eu estou aqui no meu MySQL Workbench, eu só vou fazer o seguinte, eu vou apagar o meu banco. Apaga para mim. Ele tá dando umas travadas nervosas hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, o meu localhost 3306. Deixa eu entrar nele. E deixa eu só ver se tá rodando. Belezinha. Maravilha. Fechar tudo para mostrar para vocês. Tá nos meus esquemas. Deixa eu ver se ele apaga de fato, né? Não quer apagar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no Eclipse e na minha configuração do banco, cadê o persistence.xml, eu vou colocar aqui outro banco de dados. Eu estava como banco teste, eu vou colocar aqui, vou chamar de livraria. Tudo bem? Então, lembrando que esse arquivinho o persistence.xml tem uns detalhes muito importantes. E um deles é justamente o banco, né, que a gente vai utilizar. Estou na minha porta, fiz a configuração bonitinha e vou dizer que, olha, eu vou trabalhar nesse esquema de banco de dados. O que nós precisamos fazer no nosso gerenciador de banco? Pessoal, a única coisa que eu preciso fazer é criar o banco. Eu vou criar aqui, vou chamar então, e precisa ser o mesmo nome, né? Vou chamar de livraria. Vou colocar como um padrãozão aqui, só quero mostrar para vocês. Tô com algum problema de conexão, só porque eu quero mostrar para vocês, ele não vai. Espera só um minutinho, pessoal. Não quero fechar, não.
Fiz o teste ainda antes de entrar em aula para ver se estava tudo funcionando. Eu vou tirar só um minutinho aqui o compartilhamento, pessoal, só para fazer uns testes aqui mais tranquilo. Vamos lá. Vai. Restart. Vamos ver. Tá rodando. Estranho, tá aparecendo pra mim. Eu vou fechar e abrir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar do. Vamos lá. Ai, ai, ai. Agora foi. Deixa eu só compartilhar com vocês de novo e ver se ele não vai ficar dando pau. Então vamos lá. Eu já apaguei o banco aqui. Só preciso criar então. Vocês estão vendo a tela belezinha? Tá compartilhando, né? Então vamos lá. Então olha só. O que eu preciso fazer aqui? Eu tô na minha conexão, né? Que é esse teste Java. Pelo menos por enquanto está funcionando. E o que eu vou fazer aqui? Eu só vou criar um novo esquema, né? Que vai ser o meu livraria. Vou criar. Bem, criou. Então, se vocês perceberem, aqui do ladinho, eu tenho a minha livraria. Só que eu não tenho nada de tabela, não tenho nada definido dentro do banco. Ok? E o que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar aqui então no meu Eclipse. Eu criei uma classe principal e nós estamos fazendo, olha, eu quero fazer então o gerenciamento desse meu mapeamento livraria. Tudo bem? O que eu tenho dentro do meu mapeamento livraria? Ele vai fazer uma verificação em todas as minhas classes e verificar quais estão marcadas com o meu entity. Tudo bem? Vou até tirar desse daqui, eu estava fazendo o teste, para vocês verem que essa minha classe teste não vai entrar. Ela faz parte do meu conjunto de classes do projeto, mas ela não foi mapeada para ser transformada também numa tabela. Tudo bem? As outras aqui continuam do mesmo jeito. Então, vou voltar aqui no meu principal, tá bonitinho, e vou colocar para executar. Bem, gente, a mágica aconteceu, né? Apareceu esse tanto de vermelhinho aí, mas na verdade são transações que estavam tentando serem realizadas no banco de dados. E o que ele deu de resultado para mim, então? Se vocês derem uma olhadinha no que foi colocado aqui embaixo, ele está dizendo, olha, do Hibernate, ele fez uma criação de uma tabela, né, filme. Na verdade é como se fosse um script aqui mesmo. Eu tenho o ID, que ele é inteiro, não é nulo. Depois eu tenho a tabela game. Foi criado também uma tabela para fazer o gerenciamento das sequências, né, de identificadores. Teve uma inserção nessa tabela também, que são as sequências que vão ser utilizadas. Temos uma outra tabela item, uma tabela livro digital, uma outra tabela livro físico e uma venda. E além disso, ele fez também algumas alterações na nossa tabela item. Por quê? Porque nós temos a relação das chaves estrangeiras. Eu já vou mostrar no banco para vocês. Mas só um detalhe. Vocês perceberam que nós fizemos o mapeamento das tabelas produto e livro, só que elas não foram criadas porque dependia do esquema da estratégia de criação e de tratamento da herança. Tudo bem?
E no nosso banco, deixa eu só dar um refresh aqui. Olha as minhas tabelas. Ai, gente, isso é muito lindo. Eu tenho o meu filme, deixa eu mostrar para vocês. Não tenho nenhuma tupla aqui ainda, não tenho nenhum dado, mas olha o que eu tenho dentro de filme. ID, preço de compra, preço de venda, promoção, quantidade de estoque, título, ano de lançamento, diretor, gênero e tipo de mídia. E se vocês perceberem também, tem alguns dados que não estão diretamente na nossa classe filme. Foram pegos de onde? Do produto. Tudo bem? Deixa eu até voltar, né, para vocês confirmarem isso. Cadê o meu filme? Olha o que eu tenho dentro de filme. Eu tenho ano de lançamento, gênero, diretor e tipo de mídia. E os outros campos vieram da onde? Vieram justamente da superclasse produto. Eu tenho tudo mapeado na minha tabela. E a mesma coisa acontece para o meu game. Deixa eu mostrar a tabela para vocês. Mesma coisa, né? ID, preço de compra, preço de venda, promoção, quantidade de estoque. Só que eu tenho aqui, eu acho que ano de lançamento também. Não, ano de lançamento tinha. O que é diferente é a plataforma. Para o meu livro digital, ele pegou tanto os campos do produto, os campos do livro, ambas as classes são abstratas, tudo bem? E adicionou o que é específico. Por exemplo, o link só tem no livro digital. Se a gente for ver no livro físico, nós não temos. Então, olha que legal. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que assim, facilita tanto o nosso trabalho com relação a ficar criando todo o esquema do banco de dados separado da especificação das nossas classes. Mas assim, Joyce, eu já estou acostumado, prefiro fazer o esquema, né, montar todo o script para fazer a criação do esquema de banco de dados. Está errado? Não tá. Só que eu quero mostrar só uma última coisa para vocês, eu juro que eu paro de falar, que é a forma de fazer a persistência dos dados. Eu acho que fica muito fácil. Na verdade, quando tem as relações, ele fica um pouquinho chatinho. Eu tive problema e não consegui resolver ainda. Cadê? Bem, eu vou fechar um pouquinho o meu pacote modelos aqui. Vou fechar as nossas classes também, só para não ficar bagunçado. Aí vem a questão de organização de código. Vocês estão vendo padrões de projetos. Provavelmente viram também o modelo MVC, que faz a separação, né, de os modelos, dos controladores, né, que são os controllers, e tem também um outro pacotinho que é o nosso pacotinho DAO. O que é o DAO? É justamente para fazer essa operação, as operações, né, transações com banco de dados. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, depois eu coloco para vocês também um projeto no Moodle, caso vocês tenham interesse de utilizar, que é do produto só. Eu queria só dar uma analisada com vocês aqui, né? Se vocês lembrarem o processo, né, moroso que tinha para a gente especificar qual campo entra em qual parte da tabela, qual o atributo do objeto que a gente pega, e daí se a gente erra uma letrinha no nome da coluna da pepino. Quando está utilizando o Hibernate, o pessoal passa só o objeto inteiro. Por quê? O mapeamento já foi feito por ele. Ele já entende o que entra em qual campo. O que falta fazer então? Só passar o objeto mesmo, que, né, é claro que tem o passo a passo que nós precisamos fazer, mas é muito rápido, é muito tranquilo. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui. Com relação ao produto, essa minha classe que eu dei o nome de produto DAO, ela é capaz de fazer a transação com o banco de dados considerando todos os produtos. Então, ó, já tem um ganho aqui, né? Já é relação de polimorfismo, na verdade, que a gente conseguiu garantir através da nossa superclasse produto. Tudo bem? Então, o meu produto DAO, ele tem... Vocês já viram o padrão Singleton? Que no projeto todo vocês utilizam apenas uma instância da classe, de uma classe específica? Viram isso? Já a gente chegou a ver. Maravilha, O Fábio. símbolo. Sim. Sim. Porque é justamente esse padrão que está sendo utilizado aqui. Que olha só, a gente está dentro da classe produto DAO
E dentro da classe produto DAO, eu tenho uma instância aqui da própria classe, que está sendo chamado de instância, é a minha instância. Tudo bem? Outro detalhe, é estático, né? Ou seja, a gente está trabalhando a nível de... A gente está garantindo, na verdade, que nesse nosso projeto a gente vai ter sempre uma única instância desse meu produto DAO. Ok? Além disso, nós temos um Entity Manager também, porque ele que vai ser o responsável por fazer as transações no banco de dados. Tudo bem? Esse primeiro método aqui, na verdade, está garantindo o cumprimento do padrão de projeto singleton. Estou verificando, olha, se a instância de produto DAO for nulo, faz a criação. Caso contrário, né, só vai retornar. Quer dizer, de qualquer forma retorna a instância, mas ele só passa por esse ponto caso não tenha uma instância dessa classe, né, eu não tenho um objeto criado ainda. Tudo bem? Só na verdade a gente está falando aqui, ó, se não for criado, cria. Se já tiver criado, só utiliza. Na sequência, nós temos um construtor. E o que o construtor vai fazer? Ele vai tentar fazer, inicializar essa instância, né, esse gerenciador de entidades, o meu Entity Manager. E está chamando, na verdade, outro método, Get Entity Manager. E o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer exatamente o que nós fizemos ali na nossa classe principal. Deixa eu mudar aqui, porque senão ele vai dar problema. Deixa eu lembrar o nome, mapeamento livraria, que eu fiz a modificação, senão ele vai dar pepininho aqui, não é Hibernate mais. Então a gente está tentando criar, né, uma fábrica de gerenciadores aqui e da mesma forma, para que a gente não tenha várias instâncias desse meu factory aqui, ele vai ser na verdade uma fabricação de transações, esse gerenciamento. Se for nulo, a gente tenta criar e retorna. Caso contrário, ele vai pular essa verificação e já vai retornar o meu Entity Manager. Para que isso? É justamente esse meu gerenciador que nós vamos utilizar para fazer todas as transações com o banco de dados. Pessoal, olha isso, deixa eu ver o insert, né? Que eu acho que o insert é o mais chato, de ficar colocando o primeiro parâmetro, daí a gente liga com interrogação e depois precisa pegar do objeto. Não, aqui vai ficando tudo mais tranquilo. O nosso insert, ele não está retornando nada, mas ele precisa passar um produto. Percebam, aqui nós estamos utilizando polimorfismo, porque na verdade a gente não vai receber um produto. Ou a gente vai receber um game, ou um filme, ou um livro digital, ou um livro físico. Tudo bem? Mas não importa, porque esses 4 tipos específicos, eles são especialização a partir da superclasse produto. Tudo bem? Então a gente está englobando todo mundo aqui. O que é necessário fazer então? A partir desse meu gerenciador, nós vamos tentar pegar uma transação, então, né, pega a transação e começa. Eu estou começando uma transação. Depois disso, o que nós queremos fazer? Persistir. E persistir o quê? Todo o objeto produto. E por fim, né, a gente vai dar um commit aqui para realmente, não é finalizar, mas realmente efetuar aquela transação no banco de dados. Caso contrário, que daí no caso do try-catch, né, pode gerar alguma exceção, sei lá, sem querer o servidor caiu ali, eu não tenho acesso ao banco de dados, teve alguma modificação, teve algum erro na execução. A gente pode colocar então, né, olha, apresenta para mim qual é o problema, qual é a exceção que foi gerada e eu posso colocar um rollback para garantir a integridade do meu banco. Tudo bem? E pessoal, para inserir é só isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, que eu tinha até colocado uns dados aqui para mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu comentar isso daqui, que não precisa mais. Isso já está sendo feito na própria classe, né, o produto DAO. E aí, o que eu posso fazer? Já deixei aqui um livro físico. Tudo bem? Então, o meu livro físico, eu criei uma instância, criei um objeto e coloquei aqui os dados, né? Nesse caso foi o Senhor dos Anéis, aí tem o autor, ano, edição, editora, todos os dados. Tudo bem? E na sequência eu coloquei aqui também um game. Pra gente fazer, deixa eu colocar como comentário.
Para a gente fazer a persistência desses dois objetos diferentes, tem um detalhe só que a gente precisa perceber, que eu não tenho o código dele, porque o código vai ser gerado no banco de dados, já está sendo feito automaticamente. Tudo bem? E aí o que a gente faz para persistência? Da minha classe produto DAO, nós estamos pegando uma instância, é necessário pegar essa instância e a partir dela fazer uma operação de inserção. E na sequência, vou colocar aqui também meu produto DAO, também pegando a instância, e nós estamos inserindo. Percebam, esse é um livro físico e esse aqui é um game. Tudo bem? Eu vou colocar para executar, se tudo der certo, né? Parece que foi. Ele mostrou, né, o que está sendo feito. Eu acho legal isso, porque no console ele vai mostrando quais são as operações que foram realizadas no banco. Então, ele fez, né, a seleção para verificar, então, deixa eu aumentar aqui, para verificar qual que vai ser o próximo valor para definir o ID, fez também um update, né, que é na tabela de sequências, e eu tenho uma operação de inserção aqui. E olha só, é justamente o que a gente utiliza de carry, né, insert into livro físico e o que? O preço de compra, preço de venda, promoção, deixa eu colocar para lá. Estão lembrados disso, né? Os valores aqui, um monte de interrogação. E aí tinha que ficar especificando, o primeiro é tal, o segundo é tal e tchutchutchu. E eu vou voltar no banco, só para mostrar para vocês, deixa eu dar um refresh aqui, para game. Nós temos agora aqui os dados inseridos com ID 2 e foi livro físico, né? Eu tenho aqui os dados que foram inseridos. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tudo certo. Facilita bastante, né? O que vocês acharam? Sim, ajuda bastante mesmo. Eu não sei em que passo vocês já estão também na implementação do projeto, porque às vezes já fizeram todos esses passos também, né? Pode não valer a pena fazer a modificação, mas eu acho que é interessante vocês saberem que existem sim esses frameworks que tentam, né, fazer um gerenciamento mais facilitado dessas transações que às vezes são muito custosas. Beatriz, eu acho que a complexidade acaba sendo na definição do mapeamento. Depois que o mapeamento é feito de forma correta, aí parece que vai fluindo melhor. Mas quando a gente começa a colocar banco de dados, não adianta, né? Sempre começa a ter uns problemas aí, porque a gente não está dependendo de um único ambiente de funcionamento. Tem essa comunicação e justamente pela comunicação poder ter falhas, não tem como trabalhar sem banco de dados mesmo, mas pela questão da comunicação. Então, como a gente está indo de um ambiente para um outro ambiente, né, não está centralizado ali, pode ter falha na comunicação, às vezes são uns erros assim, bem bobinhos mesmo, que depois a gente vê, não está dando certo. Por exemplo, que a gente estava conversando em um atendimento mesmo, que foi a versão, né, do conector do JDBC do MySQL. E a gente fica quebrando a cabeça, achando que está fazendo alguma coisa errada, e na verdade é o quê? São os detalhes necessários para fazer essa comunicação. Certo, pessoal? Certinho. Maravilha. Acho que ajudou bastante a aula de hoje. Ai, que bom, Gabriela. Fico feliz por isso,